toca reggae, rock and roll. Nosso Deus é a mãe, nosso Senhor. Somos loucos, malucos do universo. Cantamos por aí, um disco voador. Com um disco viajei por todo o pensamento. Conheci Raul, Romário e Platão. Nossa Jamaica fica em cima da montanha. Sem bombas, meu irmão, só paz e amor no coração. Paz e amor no coração. É paz e amor no coração. É paz e amor no coração. É paz e amor no coração. Somos frutos dessa nova geração. Temos a cura do mundo em nossas mãos. A vacina que vai dar a salvação. Sem bombas, meu irmão, só paz e amor no coração. É 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 paz e amor no coração. Sou um escritor louco e sonhador, viajante do universo, cantor, compositor. Dessa cidade sou poeta. Somos de Gramado, arte e literatura. Alô família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma edição do Cultura Virtual. Nós estamos no terceiro Cultura Virtual. Eu tenho a grande satisfação, o grande orgulho e a grande honra de fazer parte dos 3 Cultura Virtual. Cultura Virtual é um projeto da Secretaria de Cultura de Gramado. Eu sou Ariel Fonseca Pulso, sou escritor do livro As Crônicas de Sátira. E hoje eu vou trazer um bate-papo, uma conversa e também uma palestra sobre a literatura, as nomenclaturas da literatura, o início da escrita, e o nome realmente é disso tudo, uma viagem pelos livros. Então, espero que vocês gostem. Já aproveita, compartilha, curte, comenta, manda para os amigos. É um gesto muito bacana e custa apenas zero reais, né? Então sejam todos muito bem-vindos em uma viagem pelos livros. Então, vamos começar então a nossa conversa e o nosso bate-papo. E a primeira coisa de todas que eu gostaria de começar falando é sobre uma pergunta que o pessoal me pede muito nas redes sociais e principalmente pessoalmente. Que diz assim: Ariel, eu não sou um leitor, eu não leio livros, eu não gosto de ler. Como eu faço para aprender a ser um leitor, a ler livros, né? Geralmente a galera quer ser um leitor, mas acha que não é um leitor. E nessa emenda, pegando essa linha de pensamento, eu quero dizer que todos nós somos leitores. Se você ler os anúncios antes e os anúncios que vão ter nessa filmagem ainda, você vai ler vários trechos. Só que existem tipos diferentes de leitores. Tem aqueles leitores que vão ler livros gigantes, enciclopédias, bíblias. Tem o leitor que gosta do livro físico, de pegar no papel. Já outras pessoas gostam hoje do celular, do e-book, que a gente chama, né? Mas também tem aqueles leitores que não necessariamente leem livros, mas leem jornais, as notícias do dia. Então o colega diz assim: pô, eu nunca li um livro, mas ele lê todos os dias as notícias do futebol, do time de futebol dele, o seu horóscopo, vê as redes sociais todo dia. Então a gente está em constante leitura. Mas se a gente analisar o tipo de leitura que a gente gostaria de ler. E aí, ainda nessa linha de pensamento, nesse raciocínio, como é que a gente faz a primeira leitura? O nosso primeiro livro. Eu tenho uma frase que eu escrevi enquanto eu gravava esse vídeo, que é a seguinte frase. O seguinte pensamento.
Existe uma livraria de livros dentro de nossas mentes. E a única coisa que a gente precisa fazer é abrir a porta dessa biblioteca. Então, dentro da gente mesmo, do nosso universo, já existe uma magia, algo gigantesco de livros e história. Dentro da gente mesmo. Isso são histórias. Já o livro, a primeira leitura, existe um pensamento de um poeta que escreveu, e a gente não sabe a origem desse pensamento, mas diz que todos nós temos um primeiro livro. Aquele livro que a gente conseguiu entrar dentro dele mesmo, o livro da imersão. Aquele livro que vai fazer com que você leia tantos e tantos livros. Para aquele pessoal que me acompanha, que já lê livros, vai saber do que eu estou falando. É aquele livro que a pessoa leu do início até o fim. É o primeiro livro. E para aquela galera que quer começar a leitura e que de fato tem essa paixão e essa vontade, vai existir esse primeiro livro. Porém, mas como saber qual é esse primeiro livro? Primeiro livro da gente. O primeiro livro da gente, às vezes ele surge de algo inesperado, de uma indicação, mas se for para deixar uma dica, eu digo para você procurar uma leitura que daquilo que você gosta. Daqui a pouco eu gosto dos astros, das estrelas, então acaba pegando um livro nessa linha. Eu gosto de fantasia, acaba lendo as Crônicas de Sátira. O Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, Harry Potter, né? Daqui a pouco eu gosto de uma literatura mais clássica. Hoje existe muito a literatura gaúcha, que é aqui do Rio Grande do Sul, que vai ter tradições, vai ter toda essa parte da cultura, inclusive histórias que aconteceram aqui, histórias sobre o mundo. Então sempre tem algo que a gente gosta mais, é um prazer. Há músicos, existem vários livros de músicos também, biografias. Então a minha dica de leitura para aquela pessoa, para você que quer ser um leitor e quer esse primeiro livro, é você procurar realmente aquilo, aquela leitura que te faça entrar numa imersão, aquele assunto que te faça entrar para dentro de si mesmo. Então, mais uma vez, existe uma livraria de livros dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente. Basta a gente abrir a porta dessa biblioteca e a gente vai entrar em uma verdadeira viagem pelos livros. Continuando então, agora vamos pegar a temática que é a história da literatura. Como iniciou a escrita? Isso é uma curiosidade, é um fato histórico, que inclusive antes de gravar, de fazer essa participação, eu pesquisei bastante sobre a origem. É muito difícil saber a origem de onde iniciou a escrita. Tá? Mas historicamente, antes da escrita veio os desenhos, o desenho. E o desenho, bem sabemos que se iniciou no tempo da pré-história, nas cavernas, quando os homens primatas eles queriam identificar alguma coisa. Então, vamos identificar a caça, o animal, os deuses, o sol. Existem várias indicações aí da arte rupestre. Então, é bem provável que a história da escrita seja muito similar. A história da escrita começou mais ou menos assim, né? Através de desenhos e símbolos que depois acabaram se transformando em idioma. A origem dessa escrita é até um pouco quanto curioso, porque se pegarmos documentos dos primeiros pergaminhos escritos no papel ou até mesmo na pedra, a gente vai encontrar escritas no Egito, na China e na América Central. Ou seja, três lugares diferentes onde esses povos nunca se encontraram e adquiriram o conhecimento da escrita. Isso é uma curiosidade e vou deixar aí também para o pessoal que quiser colocar nos comentários sobre o que você acha sobre isso. Como pode partes diferentes do planeta acabarem tendo um conhecimento da escrita? Claro que cada uma no seu idioma, né? E a partir de então, a escrita acabou sendo fundamental para registros históricos. Essa foi a primeira base da literatura. Vamos colocar aqui como se faz o fogo, vamos escrever, ou como
até mesmo em textos religiosos, né? A literatura ela acabou tendo muito essa origem de religiões. As religiões acabavam escrevendo pergaminhos, colocando dentro daqueles vidros e passando de gerações a gerações. Inclusive tem pergaminhos antiguíssimos, antiguíssimos, conservados, pergaminhos. Os mais antigos são os pergaminhos budistas e os pergaminhos cristãos. Então essa é a origem da literatura, e ela vem mudando com o passar dos anos. Antes era só através de simbologias de início de idiomas, né? E hoje cada vez mais muda essa forma de falar e essa forma de escrever. Se a gente pegar, por exemplo, há 50 anos atrás, a nossa literatura clássica, a literatura contemporânea, é muito diferente de uma literatura moderna. Família. Um tipo de literatura que se torna presente no cotidiano, principalmente no Brasil, é algo muito popular no Brasil, que é escrita em forma de composição, de música. O nosso país, nós temos compositores, músicos que marcaram época e gerações, verdadeiros escritores em formas de música, lendários que ficarão marcados aí para sempre na história. Como eu tenho forte influência do rock and roll, né? A gente pode lembrar vários cantores como Raul Seixas, Cazuza, Renato Russo, Humberto Gessinger, como entre outros também, né? O próprio pagode, que é um ritmo brasileiro que a galera escreve aí sentimentos, escreve histórias através dos ritmos, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Belchior, Elis Regina, é uma galera. Se fosse citar todos os compositores, os escritores brasileiros em forma de música, a gente ia ficar o bate-papo inteiro aí só citando nomes, né? Porque o Brasil tem muita gente boa, muitos compositores que escrevem em forma de literatura. Recentemente, o Prêmio Nobel de Literatura foi dado por um cantor também, que foi para o Bob Dylan. O Bob Dylan foi reconhecido como um escritor, né, através da música, que é esse formato de literatura. Quem nunca pegou e escutou aquela música e ficou memorizando? Eu costumo dizer que a boa música é aquela que a gente fica batendo com o pé, né? Aquela que entra na mente e não sai mais. E em determinado momento a gente começou a ler a música, né? Uma música brasileira que foi feito um filme, inclusive, que é a música Faroeste Caboclo, que é aquela música, a lendária música de 9 minutos do Renato Russo, que é realmente, você poderia escrever um livro com a música, poderia... são artistas que vêm compondo parte de nossas vidas, né? Então eu resolvi pegar um pouquinho do rock and roll, dessa música brasileira, e um pouquinho do Bob Dylan. Fizemos essa junção aí e vou fazer aí uma literatura em forma de música. Espero que vocês gostem aí. Vamos lá. Essa é a magia de fazer uma live em casa, né? Vamos lá então. Um pouquinho de Bob Dylan e também de música brasileira. Mãe, tira o distintivo de eu já não posso mais usá-lo. Está escuro demais por aqui. Sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Mãe, tira esses revólveres de mim. Eles
olhar. Grande nuvem escura já me envolveu, e sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate 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 na porta do céu. Um dia um sábio escritor gaúcho, brasileiro e gramadense nos deixou a seguinte mensagem: ser um sonhador é ter a dádiva de criar o seu próprio caminho, é poder viver e não apenas existir. O segredo é saber que a humanidade é a luz do mundo e que ser louco é uma lucidez que vale a pena. Bom, gente, é com essa mensagem que eu queria dizer para vocês que existe um universo dentro de cada um de nós. Essa é uma mensagem e é uma frase que eu levo sempre aonde vou. Porque, de fato, nós temos que saborear aquilo que existe dentro de cada um de nós. Imagina que o nosso universo singular é uma grande plantação. E quando a gente planta uma semente, a gente quer que aquela semente dê lindos frutos, que aquela semente prospere. Então nós vamos regar, vamos cuidar da nossa semente, desse nosso universo. Não vamos deixar que ninguém arranque, ninguém estrague o nosso universo, a nossa mente. A gente tem que cuidar da gente mesmo. E uma boa leitura é enriquecer essa semente, é dar força, é água, é vida. Então quando a gente lê aquilo que a gente gosta, a leitura ela tem que ser prazerosa para quem está lendo. E quando a gente faz uma leitura saborosa, que a gente gosta, a gente enriquece a gente mesmo. A gente enriquece o que existe dentro de cada ser humano, dentro de cada um da gente, cada um de nós. E eu sou diferente de você que está me assistindo, você que está gravando. Cada um é diferente um do outro. E obviamente que as leituras vão ser diferentes. Espero que você encontre aquele livro dentro da sua biblioteca que te faça encontrar a magia dos livros, te faça realmente se fascinar pela leitura. Eu sou Ariel Fonseca Pulso. Mais uma vez vou mostrar o livro que eu escrevi, As Crônicas de Sátira, A Jornada de um Novo Peregrino. Aproveitar esse espaço também, que nós estamos falando de literatura e de livros, para dizer que em breve sai a segunda parte do livro As Crônicas de Sátira. Vai se chamar As Crônicas de Sátira e a Fantástica Viagem no Tempo. Está no término de revisão, nessa data, está terminando a revisão. E em breve a gente vai montar parcerias aí para lançar mais uma obra, para deixar mais um pedacinho de história no mundo. E enriquecer talvez aí o universo de alguém que lê os livros e entre nessa imersão. Para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma literatura minha, de mais uma escrita, e dessa vez em forma de composição. E talvez essa música que eu vou tocar agora é a música que mais fala do Ariel, escritor. É uma música independente e eu espero que vocês gostem. É uma música também que eu sempre levo comigo para onde eu vou e que eu tenho oportunidade, eu pego o violão e mostro um pouquinho de literatura em forma de música. Espero que vocês gostem e não esquece de deixar o curtir, deixar o compartilhar, deixar os comentários. Se tiver curiosidade também, manda aí. Eu já deixei o Instagram, vou deixar de novo aí, então a galera também que quiser seguir no Instagram, quiser comprar o livro também, pode chamar lá no Instagram. Um agradecimento gigante, especial mais uma vez
a Secretaria de Cultura de Gramado, que promove os artistas da cidade, os artistas gramadenses, através do Cultura Virtual. Nós artistas somos muito, muito gratos por essa valorização, por esse reconhecimento, por esse espaço também. Então vamos lá. A próxima música se chama O Homem da Natureza. Sou o homem da natureza, cultuo a maresia, o sol e o luar. Sou o homem da natureza, cultuo a maresia, o sol e o luar. Vou subir uma montanha, fazer uma fogueira, viver a imensidão. Vou viajar pra lá do céu, com disco voador, na brisa da manhã. Sou o homem da natureza, cultuo a maresia, o sol e o luar. Sou o homem da natureza, cultuo a maresia, o sol e o luar. Quero ver o sol nascer, plantar uma semente, viver grande como a gente. Quero escutar o som do mar, viver um outro dia pra poder viajar. Sou o homem da natureza, cultuo a maresia, o sol e o luar. Sou o homem da natureza, cultuo a maresia, o sol e o luar. Vou subir uma montanha, fazer uma fogueira, viver a imensidão. Vou viajar pra lá do céu, com disco voador, na brisa da manhã. Sou o homem da natureza, cultuo a maresia, o sol e os animais. Queria desejar muita paz, amor, positividade e boas energias para todos vocês que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer a oportunidade por conversar com cada um de vocês, de incentivar a literatura, a cultura e a arte de Gramado e também do mundo. Nós somos todos passageiros, todos viajantes desse planeta e desse sonho chamado vida. Um dia pretendemos acordar e viver eternamente dentro do universo de cada um de nós. Louco é aquele que vive a sua própria lucidez. E eu sou apenas um homem da natureza que curto a maresia, o sol e o luar. Sou escritor brasileiro, cantor e compositor.